Oi pessoal, tudo bom? Sentiram saudades? Demorei, mas voltei. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma modalidade de investimento que promete juntar a segurança da renda fixa com a possibilidade de ganhos maiores da renda variável. Eu estou falando do COI. Quer saber mais sobre ele? Então vamos lá! A sigla COI significa Certificado de Operações Estruturadas e ele foi lançado em 2014, mas só em outubro de 2015, quando a CVM regulamentou as ofertas públicas do COI, foi que ele caiu no gosto de muita gente. O COI nada mais é do que um pacote montado por um banco. E dentro desse pacote podem ter vários ativos de renda fixa e de renda variável, como ações, ouro, CDBs, títulos do Tesouro Direto, etc. Quem escolhe o que vai ter dentro desse pacote é o banco. E como é ele que faz isso, ele também define as regras, define as características que esse COI vai ter, como qual vai ser o aporte mínimo, qual vai ser a data de vencimento, qual vai ser o indexador, o índice que vai rentabilizar esse COI, qual vai ser o cenário de perdas e ganhos, dentre outras regras. Quando você compra um COI, ele é registrado lá na CETIP, que é a responsável por realizar o depósito e a liquidação do COI. Por isso é sempre bom dar preferência para os bancos e corretoras que possuem o selo CETIP Certifica. Isso garante que quando você comprar o seu título ali, eles vão registrar o que você comprou no seu CPF lá na CETIP. E você pode verificar isso na área do investidor que tem lá no site da CETIP. Apesar de ser considerado um ativo de renda fixa, o COI é totalmente diferente dos outros produtos de renda fixa que a gente já falou aqui no canal. Porque quando você investe no COI, você está investindo num produto, num título de risco que te oferece o plus de ter parte ou todo o seu capital protegido no vencimento. O mais comum quando você vai investir em um COI é que ele seja indexado aos juros, à inflação, ao câmbio, ao índice Bovespa, ao ouro, à soja, ao café, etc. Então, se você investir no COI e a sua previsão se concretizar, você vai ter um retorno, uma rentabilidade muito maior do que as que a gente encontra hoje na renda fixa. Porém, se a sua previsão não se concretizar, você vai receber o seu capital de volta, sem perdas nem ganhos, porque a maioria dos COIs no Brasil oferecem o capital protegido. Importante mencionar que tanto as perdas quanto os ganhos no COI são limitados. Por isso, é muito importante que você verifique isso antes de investir. E também é por causa disso que você consegue ter uma previsibilidade de quanto você pode ganhar. O capital protegido que os COIs oferecem funciona como um seguro, garantindo que você não vai perder nada do capital que você investiu. Porém, ele também não garante que você vai ganhar alguma coisa com isso. Importante se atentar porque alguns COIs não oferecem o capital protegido. Por isso é muito importante você verificar isso antes de investir, para ver se você está de acordo com esse risco. Como esse tipo de investimento, apesar de ser um produto de renda fixa, é bem mais complexo do que os outros, é muito importante que as pessoas estejam cientes das regras, de ganhos e perdas antes de investir. Por isso, agora eu vou falar com vocês de alguns pontos que eu considero importantes para serem levados em consideração na hora de se investir no COI. A primeira dúvida das pessoas deve ser: como investir em um COI? Para você investir num COI, basta que você tenha conta numa corretora que distribua esse produto. Se você quiser mesmo investir nesse produto, você tem que assinar o documento de informações essenciais que cada COI possui. Quando você assina esse documento, você está falando para a corretora ou para o banco o seguinte:
eu estou investindo nesse produto, mas eu li esse documento e eu tenho ciência, consciência de todos os benefícios e riscos que ele oferece. Esse documento de informações essenciais é um documento onde todas as regras daquele COI estão descritas. Por isso, nunca invista num COI antes de ler e compreender o que está escrito ali. Ele é de emissão obrigatória, por isso não tem desculpa. Todo COI tem o seu documento de informações essenciais. Nele você vai encontrar informações como vencimento, quem é o banco emissor, de quanto que é o limite da rentabilidade e de como que vai funcionar essa rentabilidade, se tem capital protegido ou não, dentre outras informações. É muito importante ler esse documento. E qual o custo para se investir num COI? Bom, o custo vai depender da corretora que você vai utilizar para investir nesse COI. E o custo pode ser zero, porque eu já estou cansada de falar e vocês já estão cansados de saber que existem corretoras que cobram taxa zero, que não cobram nada para investimentos de renda fixa. E sendo o COI um investimento de renda fixa, logo o custo para se investir nele pode ser zero, dependendo da sua corretora. Incide imposto de renda? Se sim, qual é a tributação em cima do COI? Incide sim imposto de renda sobre o COI e a tributação é a mesma utilizada para os outros produtos de renda fixa, que é aquela tabela regressiva. Apesar de incidir imposto de renda sobre o COI, ele tem uma vantagem que eu considero interessante. Lembra que eu falei para vocês que quando você investe num COI, você está investindo num pacote que o banco montou e que dentro desse pacote podem ter vários ativos? Então, a vantagem é que quando você for pagar um imposto de renda, quando você for tributado, vai ser uma tributação em cima desse pacote e não uma tributação para cada produto que tem dentro desse pacote. Diferentemente, se você fosse investir por conta própria em cada um desses produtos que podem ter dentro desse pacote, porque aí você ia ser tributado para cada um desses produtos. Então, eu considero essa uma vantagem do COI. E como que funciona a liquidez do COI? Bom, a liquidez é apenas no vencimento. Para a maioria dos COIs que eu já vi, o prazo de vencimento era de 1 ano e a liquidez só no vencimento. Ou seja, você vai ficar com seu dinheiro preso, com seu dinheiro parado lá até o vencimento, porque o capital protegido do COI só funciona, ele só vale para quando você for pegar o dinheiro lá no vencimento. Se você quiser pegar esse dinheiro antes, você pode ter um baita de um prejuízo. Então se planeje, só invista em um COI se você tiver certeza que você não vai precisar desse dinheiro antes da data de vencimento. E qual o risco de se investir em um COI? Bom, assim como CDBs, LCIs, LCAs, o COI é emitido por um banco. Então, o risco dele está diretamente ligado à saúde financeira desse banco. Porque se esse banco quebrar, dificilmente você vai receber o seu dinheiro. E diferente de CDBs, LCIs ou LCAs, o COI não tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Por isso, quando você for investir em um COI, escolha um em que o banco emissor tenha um rating alto, de preferência rating A. Apesar dele não ter o FGC, o que a gente poderia considerar aí um diferencial seria o capital protegido, que eu comentei com vocês agora há pouco, porque ele garante que você não vai perder dinheiro, ele não diz que você vai ganhar, mas pelo menos ele garante que dinheiro você não vai perder quando o COI tiver o capital protegido. Já os COIs que não possuem capital protegido são muito mais arriscados e são mais indicados para investidores que têm aí o perfil moderado a agressivo. Então, se você não tem esse perfil, evite esse tipo de produto. E tem uma coisa que eu acho muito importante se levar em consideração.
que é o custo de oportunidade. Que é aquele dinheiro que a gente deixa de ganhar porque a gente foi investir numa coisa muito complexa que não deu certo e a gente poderia ter ganhado se a gente tivesse investido numa coisa que fosse mais simples e que mesmo que rentabilizasse o mínimo, como a Selic, por exemplo, podia ter rendido muito mais do que esse produto complexo que não deu certo. Agora eu quero dividir com vocês a minha experiência com COIs, né? A minha opinião pessoal sobre essa modalidade de investimento. Em julho do ano passado, eu fiz 4 aportes em 2 COIs diferentes. Esses COIs tinham prazo de investimento de 1 ano, possuíam capital protegido e eles eram indexados tanto à alta quanto à baixa do índice Ibovespa. E a regra de rentabilidade do meu COI funcionava assim: se o índice Ibovespa subisse de 1 a 24,99%, eu ia receber o capital que eu investi mais a porcentagem desse índice. Por exemplo, se o índice Ibovespa tivesse subido 14%, eu ia receber o capital que eu investi mais 14% de juros. Se o índice Ibovespa tivesse subido 23%, eu ia receber o meu capital mais 23% de juros, até esse limite de 24,99%. E isso também funcionava com a baixa, só que a baixa era até 14,99%. Ou seja, se o índice Ibovespa tivesse caído 11%, eu ia receber o meu capital mais 11%. Se tivesse caído 14,90%, eu ia receber o meu capital mais 14,90%. E como que eu deixaria de ganhar? Era assim: se o índice Ibovespa ultrapassasse esses limites, que na alta era de 24,99 e na baixa era de 14,99, eu ia receber apenas o que eu investi mais inflação. Essa era a regra. No meu caso, a bolsa estava, se eu não me engano, em 53 mil pontos e ela já subiu mais de 24,99%. Então, quando eu for resgatar, né, o meu COI lá em julho desse ano, eu vou receber apenas o capital que eu investi mais a inflação, porque eu não fui certeira na minha aposta. Lembrando que essas são as regras dos COIs que eu investi lá em julho do ano passado, dos meus COIs. Cada COI tem uma regra diferente. Foi só um exemplo para que vocês entendam melhor como funciona. E qual é a minha opinião sobre COI? Bom, eu particularmente não gostei do COI e não pretendo investir novamente. E não foi só porque eu não fui certeira na minha aposta. Claro que isso tem a ver por causa do custo de oportunidade, porque eu poderia ter ganhado bem mais do que o meu capital e a inflação, principalmente em julho do ano passado, que ainda era possível pegar aplicações que rendem bem mais do que isso, mas foi porque também eu descobri que eu não curto muito esses investimentos onde não sou eu que escolho, né? Que tem uma pessoa, um terceiro que escolheu por mim. Que nem o COI, que é um pacote onde um banco montou o que tem ali dentro. Eu gosto de escolher, né, por mim mesma. Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de investimento, mas não é meu caso. Por isso, eu não gostei dos COIs, né, e não tenho vontade, não pretendo investir novamente. Eu fiquei com a impressão de que os COIs são mais uma loteria do que uma opção de investimento consciente. Eu não sei se esses COIs são montados para que você realmente ganhe alguma coisa. Talvez muitos deles sejam apenas uma opção que os bancos têm para captar dinheiro de uma forma mais barata. Enfim, eu não curti. Tem gente que curte, não foi meu caso. Mas, como eu sempre digo, o dinheiro é seu e é você que tem que decidir o que fazer com ele.
Bom, e é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido as principais características do COI e tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento sobre esse tipo de investimento. Se você gostou, dá um curtir. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe se puder. E se você tem dúvidas ou quer só deixar a sua opinião sobre esse tipo de investimento, escreve aqui embaixo nos comentários que eu sempre leio todos e eu sempre tento responder todos também. É isso, um beijo, até a próxima e tchau, tchau!